E aí, beleza? Vamos falar um pouco sobre os materiais disponíveis para realizarmos nossos projetos. Cada um deles tem vantagens e desvantagens, que serão tratadas nesse vídeo para que você possa escolher com precisão o material ideal para o seu projeto. O MDF é um material que vem sendo utilizado há muito tempo na fabricação de móveis planejados. Ele é um material com ótimo custo-benefício e muito fácil de ser encontrado no mercado. Ele é fabricado a partir do pó de madeira reflorestado, compactado em chapas, utilizando diversos tipos de resina. O MDF pode ser cru, ou seja, sem revestimento nenhum, ou ele pode ser revestido, onde é aplicada uma folha de um papel especial na superfície do material. Ele pode ser revestido de um lado ou dos dois lados. O único acabamento que você precisa fazer nele é aqui no topo da peça, onde existem fitas de PVC que são coladas nessas faces que vão aparecer. As chapas são de 2,75 por 1,83, com espessuras que variam entre 3 e 25, às vezes 30 milímetros. Como eu disse, o único acabamento necessário é a fita de bordo, então ele é um material muito fácil de se trabalhar. Ele exige muito pouco trabalho, ou seja, você precisa apenas cortar as peças, aplicar a fita de bordo e montar o seu projeto. Existem diversos revendedores no mercado que oferecem serviços de corte e colagem de bordo. Assim, você recebe o material pronto para fazer as suas furações, instalar as suas ferragens e montar os seus móveis. Existem diversos padrões disponíveis e esses padrões contam com a sua fita de borda correspondente. Esses padrões normalmente imitam diversos tipos de madeira e alguns inclusive possuem texturas, parecendo que as fibras da madeira estão realmente lá. Uma outra vantagem do MDF é que as chapas têm grandes dimensões. Assim, fica muito mais fácil de você montar móveis grandes, como closets, como guarda-roupas, armários, estantes. Uma desvantagem do MDF é que ele não suporta umidade, principalmente o contato direto com água. Então, se você fizer um gabinete embaixo de uma pia, de um banheiro ou de uma cozinha e houver um vazamento, ele vai absorver essa água como se fosse uma esponja e vai estufar. Outra desvantagem do MDF é que se alguma coisa arranhar o revestimento, dificilmente você vai conseguir consertar. Existem algumas canetinhas no mercado para apagar riscos, mas se você tem um padrão muito trabalhado e muito detalhado, dificilmente você vai conseguir disfarçar esse risco. O material que foi muito utilizado no passado, antes do advento do MDF, foi o compensado. O compensado tem esse nome porque ele é formado por folhas de madeira que são coladas em camadas perpendiculares, ou seja, as fibras da madeira são perpendiculares de uma camada para outra. Isso faz com que qualquer tipo de empenamento seja compensado por essa diferença das fibras. Isso não quer dizer que ele não sofra qualquer tipo de empenamento, mas isso torna o empenamento mais difícil. Ele vem em chapas na sua maioria, de 2,20 por 1,60, com alguns fabricantes fazendo chapas de 2,5 por 1,60. Ele vem em diversas
espessuras entre 3 e 25 milímetros. Ele é um material um pouquinho mais leve do que o MDF, o que não quer dizer que ele é mais frágil. Ele pode ser comum ou naval. A diferença entre eles é a cola que é utilizada na colagem das camadas. O comum utiliza cola PVA, ou seja, cola branca dessas que a gente usa lá na escola. Essa cola, como ela é à base de água, ela não suporta muito bem a umidade. O naval utiliza cola fenólica, que justamente serve para aguentar a umidade. Então ele funciona para áreas externas cobertas também, ou para áreas úmidas, como cozinhas e banheiros. Então, se ele for exposto à água de um vazamento, por exemplo, ele não vai descolar ou ele não vai apresentar defeitos. Como ele é feito de lâminas de madeira, o acabamento segue os mesmos passos da madeira maciça. Para áreas internas, você pode utilizar um óleo mineral ou uma cera de carnaúba, uma cera de abelha, ou selador. Para áreas que vão ter contato com umidade, o verniz é o mais indicado. Um ponto positivo que também traz um ponto negativo é o topo da peça do compensado. No topo da peça você pode ver cada camada e normalmente elas têm um contraste bem interessante, principalmente no naval, porque a cola fenólica tem uma cor escura. Porém, esse topo apresenta alguns defeitos que são um pouco inerentes ao compensado, que são essas janelas que às vezes aparecem em algumas peças e que a gente só vai descobrir quando a gente corta o material. Essas janelas acontecem no momento da prensagem das folhas, em pontos de fragilidade da folha, e com a prensa essas folhas se partem. Isso pode ser mitigado com a aplicação de massa para madeira ou de repente inserir, se for muito grande, uma laminazinha de madeira nesse espaço. Um vídeo futuro eu pretendo mostrar como fazer isso. Como ele precisa do mesmo acabamento da madeira, ele te dá a mesma mão de obra da madeira maciça. Uma aplicação muito comum no passado do compensado era a aplicação de laminados decorativos, popularmente conhecidos como fórmica. Esse laminado pode ser aplicado na face e nos topos, e é facilmente aplicado utilizando cola de contato. Um outro material que tem se popularizado no mercado são os painéis de madeira maciça. Esses painéis são feitos de pedaços pequenos de madeira ou de ripas inteiras, colados para formar painéis. Ao contrário do MDF e do compensado, as dimensões e as espessuras desses painéis variam de fabricante para fabricante. Então você vai ter que procurar os painéis que se encaixam no seu projeto. A grande maioria dos painéis disponíveis no mercado são feitos com madeiras reflorestadas, principalmente pinos, eucalipto e a teca, como nesse caso. Normalmente, esses painéis têm em torno de 2 metros por entre 60 e 1 metro de largura, mais ou menos, com diversas espessuras, mas não existe um padrão entre todos os fabricantes como existe no compensado e no MDF. Uma grande vantagem desse painel é a beleza do painel. Eles podem ser aplicados facilmente para tampos de mesa, tampos de bancada, tampos de pia, inclusive, quando tratados para aguentar a umidade. Você tem alguns fabricantes que mesclam bastante várias partes do tronco da árvore, como o cerne, que é o centro, ou a parte mais dura do tronco da árvore,
ou o alburno, ou seja, o brancal ou a beirada da árvore, do tronco da árvore, fazendo diversos contrastes e deixando cada painel com uma cara única. Normalmente esses painéis vêm lixados, então ele já vem na espessura na qual ele é vendido, com um bom acabamento. Então são muito fáceis de lixar posteriormente, mas o acabamento é o mesmo da madeira maciça e do compensado. É um material com um valor relativamente alto e ainda são poucos os revendedores que têm esse material disponível e são poucas as opções que cada revendedor tem. Mas é um material muito interessante e muito versátil nas aplicações que você pode dar a ele. A história da humanidade está ligada diretamente à madeira. Muito provavelmente, nossos ancestrais fizeram suas primeiras ferramentas com madeira. Se não tivéssemos aprendido a usar a madeira, nosso mundo seria muito diferente hoje. Madeira maciça é vendida em tábuas, caibros e pranchas. Tábuas são peças de madeira com perfil retangular, com espessuras entre 10 e 37 mm e largura acima de 100 mm. Os caibros também têm perfil retangular, com espessuras entre 40 e 80 mm e largura entre 50 e 80 mm. As pranchas têm espessura acima de 37 mm e largura acima de 100 mm. A madeira pode ser vendida bruta ou aparelhada. Bruta é como ela sai da serraria, com variações de espessura ao longo do seu comprimento ou da sua largura. Aparelhada é quando a madeireira passa essas peças na plana, deixando a espessura uniforme ao longo do seu comprimento. A enorme variedade de madeiras disponíveis, cada uma com suas características e peculiaridades e, por que não, sua própria personalidade, faz do trabalho com madeira um exercício de interpretação e percepção. A madeira é um material muito robusto, muito sólido e muito resistente. Prova disso são as construções espalhadas no mundo inteiro que têm centenas e algumas até milhares de anos de idade. Entretanto, a madeira exige o uso de mais ferramentas e mais máquinas que os demais materiais aqui apresentados. O processo de fabricação tem muito mais passos também. A madeira exige também manutenção periódica, de acordo com o seu uso. A construção de móveis grandes, como guarda-roupas, armários e estantes, é dificultada pelas dimensões disponíveis de madeira serrada no mercado. Porém, isso não impossibilita a execução desse tipo de projeto. Apenas exige que sejam feitas colagens, junções, emendas, usando diversas técnicas desenvolvidas ao longo de séculos. Um ponto extremamente importante que devemos lembrar sempre é de procurar madeireiras que apresentam o DOF, o Documento de Origem Florestal, emitido pelo IBAMA. É uma certeza que temos de que a madeira tem origem legal. Essas são as principais características dos materiais disponíveis para marcenaria. Não existe um material melhor do que o outro, e sim o que se adequa melhor à combinação entre projeto e estética desejada. Lembrando que eles podem ser combinados de várias formas e a única limitação é a sua criatividade. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!